Hoje a gente vai para a nossa entrevista especial e o assunto é o uso excessivo do celular e o impacto na nossa concentração. E se tem um momento em que a atenção é fundamental, é na hora de estudar. Desde janeiro passou a valer a lei que proíbe o uso do celular nas escolas e uma pesquisa recente revelou que 83% dos alunos estão prestando mais atenção nas aulas após a proibição. Os professores também são maioria e notaram o impacto positivo dessa medida no quesito da concentração. E aí a gente se pergunta, como é que a tela interfere nas habilidades de concentração das crianças, dos adolescentes e até mesmo de nós adultos, idosos, né, todo mundo? Como o nosso cérebro é afetado com tanto estímulo? Para entender, responder essas e outras perguntas, melhorar essa relação que a gente tem com o celular, a gente conversa agora com a Maria Fernanda Lima, neuropsicóloga, e também com a Ana Clara Vargas, que é estudante e vai compartilhar para a gente essa relação com o telefone. Meninas, muito bem-vindas ao Tribuna Manhã, a essa mesa. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, viu? A Ana veio aqui gentilmente para compartilhar com a gente. A Ana tem 22 anos, ela voltou agora a estudar para o Enem, não é isso, Ana? Sim. E aí você tomou uma medida muito importante para conseguir se concentrar nos estudos, né? Qual foi essa medida? Então, Júlia, bom dia, Mafê. O telefone, né, principalmente o TikTok e o Instagram, eles, né, enfim, são redes que eles têm muito estímulo, assim, e aí o Twitter também. E aí, para conseguir esse ano me dedicar aos estudos ao Enem, né, aos estudos para o Enem novamente, eu tive que desinstalar essas redes, então eu não tenho elas instaladas no meu telefone. Durante o meu horário de estudos, principalmente, né, eu deixo as minhas notificações ativadas do WhatsApp, deixo também o telefone em outro cômodo para eu poder conseguir, né, não ter distrações na hora dos estudos. Do seu bloco de estudo. Você mudou esse hábito porque você sentiu que não estava funcionando, que estava deixando interferir? Principalmente porque eu já vinha de uma graduação anterior e aí, quando eu já estava um pouco mais triste assim, com o meu curso, o telefone ele já dava uma interferência assim, e aí quando eu tomei a decisão definitiva de que não, é isso, vou mudar, eu sabia que ia ser um problema, ainda mais porque eu não tenho, né, não estou com professores ali me auxiliando, assim, estou indo mais pelos materiais gratuitos disponíveis na internet, então eu sabia que ia ser uma grande distração e que isso ia interferir nos meus objetivos. É isso, disciplinada a Ana, hein, gente? E aí a Ana está seguindo uma tendência, né, Maria Fernanda, até do que a gente apontou a pesquisa, desse uso reduzido do celular ou tirar totalmente, justamente aumentando na concentração, né, como mostrou a pesquisa aí na questão dos alunos. Eu queria entender como é que funciona o cérebro nessa disputa de atenção. Quando a gente retira esse celular, o que a gente está fazendo para ajudar o cérebro assim? Porque ele fica numa luta ali para poder prestar atenção, não é? O que acontece? O celular, ele virou uma fonte de autorregulação. Então, ele tem um acesso indiscriminado, você está com ele aqui, você pode acessar o tempo todo, e as pessoas vão deixando de fazer aquilo que é importante para ficar no trivial, que é passando aí de forma passiva os conteúdos que te oferecem. A internet, por si só, tem um ativo que é valiosíssimo, que é a nossa atenção. Então, ele tem muito estímulo reforçador, que nos faz querer ficar ali. Ora a gente está, ora a gente está feliz, ora tem alguns assuntos que são ternura, tem outras horas que são polêmicos, e aquilo deixa a sua atenção ali viciada. Só que o que acontece? Para a gente estudar, eu preciso de atenção concentrada. Então, eu preciso ficar naquele estímulo um tempo suficiente para você entrar em flow. E aí isso vai requerer a sua atenção e a sua memória, para você reter aquele conteúdo e consolidar. Quando eu fico muito tempo nesse estímulo de celular, eu alterno. Eu fico ali alternando nos meus reforços, intermitente mesmo. Hora eu estou gostando, hora eu não estou. Então, o tempo todo você é convidado a ter conteúdos rápidos, vídeos rápidos, que explodem as suas emoções. E aí, quando você precisa da atenção concentrada, você não tem. Logo, você fica entediado e a chance de você voltar para o seu celular ou para abas aí do seu notebook é gigante. E no período da infância, eu imagino que é ainda mais prejudicial, né? Porque nós, como adultos, nós já temos o controle inibitório, planejamento, tomada de decisão, a não ser que te atravesse algum tipo de transtorno.
Mas você sabe que vai chegar uma hora e falar, cara, isso aqui está me atrapalhando, deixa eu voltar para o meu trabalho. Ó, isso aqui que nem você fez, Ana. Não, isso aqui atrapalha os meus estudos. Logo, eu desinstalei, ela tomou uma decisão. Eu desinstalei e pego os meus blocos de tempo e coloco a minha atenção concentrada e fica produtivo. A criança não tem. O córtex pré-frontal dela está imaturo, ou seja, ela não tem ainda o seu controle inibitório, essa tomada de decisão, ela não sabe. O que ela vai ver? Estímulo. Isso aqui é muito legal. E os jogos, tudo isso, eles são especialistas em comportamento humano. Isso aqui prende a nossa atenção. E a criança não sabe o que fazer. Aí o que acontece? Os pais deixam. Eles deixam. E aí, quando a gente vai ver os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vai falar, ó, de 0 a 2 anos, 0 tela. Tela é celular, tablet, televisão, 0. Beleza. De 2 a 5 anos, até 1 hora. De 6 a 11 anos, de 1 a 2. E de 11 a 18, você pode ficar de 2 a 3. As pessoas não atendem a esse critério. E aí a criança não sabe, ela vai achar legal. E os pais também, quando estão em casa, estão aqui, o que ele faz? Eu preciso ter o meu tempo. Agora é o tempo de eu ficar sossegado. E o filho está recrutando a sua atenção. Toma a tela. É uma relação complicada. Muito complicado. O telefone passou realmente a ser sentar na mesa, né? Sentar na mesa com a gente. Então, ele é um autorregulador. Para eu, supostamente, eu vou me sentir melhor. Então, eu logo pego ele e não determino blocos. Fala assim, olha, eu tenho blocos livres. Quando eu estiver na minha pausa, durante X tempo, eu vou utilizar. Agora, a gente usa muito o telefone para lazer. Ele interfere nas nossas obrigações, mas a gente usa muito para lazer. Sim. Ana, eu queria saber de você. Como é que você faz? Na pausa dos estudos, você se permite usar o telefone para lazer? Acaba sendo capturada? Como é que você tem feito para equilibrar? Então, isso tem sido um problema, porque nas minhas pausas para o almoço, às vezes até à noite, eu tenho utilizado muito o YouTube, assim, para ver vídeos de YouTubers mesmo, sabe? E às vezes eu acabo extrapolando um pouquinho o tempo ali, sabe? Porque são vídeos um pouco maiores, assim. E é uma coisa que, assim, eu tenho me permitido fazer, mas que eu pretendo diminuir ainda mais, assim. Às vezes ir para um lazer mais, um livro, alguma coisa assim, que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acabo indo para o telefone para dar uma desafogada, assim. É isso, eu te perguntei isso, Ana, porque tudo é estímulo, né? E eu queria saber, assim, doutora, a gente consegue relaxar mesmo? Usando o telefone como esse estímulo de lazer, a gente desconecta, porque imagina você está focado ali nos estudos, aí você volta para um estímulo muito grande. Realmente a mente desliga ou não? É o ideal? Assim, eu não vou falar que não usem. Tem gente que trabalha, tem gente que pode tirar, que gosta, tem coisas muito legais. A internet oferece para a gente conteúdos bacanas, que nem no YouTube, vídeos educativos, é super legal. É o excesso. É o excesso, porque a gente não tem vidas em rotinas estruturadas ao ponto de você separar blocos de tempo e falar assim, olha, nesse momento eu vou usar durante X tempo. Extrapola, não segue a regra. Então, assim, não é que é ruim, você pode usar, desde que você estabeleça prazos onde os seus objetivos sejam contemplados. A você deixar de usar isso daqui, que nem você fez, é uma decisão muitas vezes drástica. Quem trabalha não pode, mas a criança pode. A gente pode criar uma rotina interessante até na escola, porque existe um tédio por conta disso. Os alunos prestam mais atenção, mas eles às vezes não querem ir para a escola. Então, criar formas alternativas para deixar essas pessoas no lúdico, no construir, nas relações. Né? A gente vê jovens, adolescentes que conversam com a beleza nos jogos online. Eles fazem encontros, conversam, abrem videochamada, ficam conversando ali no encontro. Quando eles estão no concreto da realidade, aqui juntos, fica todo mundo sem ação, sem não sabe o que falar. Aí, é muito comum você ver as pessoas assim, ó, em mesas, conversando, cada um no seu celular. Prejudica a interação social. Isso, a interação social, o processo de construção, habilidade social. Então, tem pessoas que estão perdendo isso. A gente tem um prejuízo da pandemia, pós-pandêmico, temos esse prejuízo, por conta das habilidades sociais que foram atrapalhadas naquele período. Mas hoje, a gente como adulto, a gente pode tomar a decisão de fazer disso aqui um instrumento
com objetivo e intenção, não com um objeto de autorregulação. Eu vou me sentir bem quando eu pegar isso aqui. Não, você se sente bem e naquele bloco de tempo eu me permito olhar as minhas notificações, postar no meu Instagram, assistir vídeos, não tem problema, não é isso o problema. O problema é o excesso, é o quanto que eu faço com o meu tempo. Aí sabe o que eu percebo? Pessoas que não se sentem realizadas. Porque elas não têm uma rotina estabelecida a ponto dela chegar no final do dia, ela perceber que nada fez. Fala assim, nossa, fiz tão pouco. Que a vida passou toda na tela do porque celular. Isso aqui é passivo, né? Você fica ali, você praticamente não tem uma interação. É só um processo de autorregulação mesmo. Ah, não, eu me sinto bem, eu dou risada, eu vejo vídeos engraçados, eu vejo polêmica, tem gente que gosta de polêmica. Então, o problema não está em ver, é o tempo que você usa, qual é a função que isso tem na sua vida. Talvez isso seria a pergunta mais importante. Que função esse aparelho tem na sua vida? É trabalho, é autorregulação, é tempo que você tira, é assistir vídeos educativos? O que você faz com isso? Assistir EAD, tem pessoas que estudam EAD. Ok, então o que você faz? Qual é a função que isso tem na sua vida? Quando isso é bem definido, você passa a tomar o protagonismo da sua vida. Não é isso que determina e nem isso me regula. Eu aprendi a trabalhar meus pensamentos, minhas emoções e isso daqui tem uma intenção naquele bloco de tempo. Então talvez as pessoas ainda tenham dificuldade de fazer essa relação e essa análise na própria vida para que mantenha-se isso aqui sendo um objeto com intenção e direção em tudo aquilo que você for acessar. Perfeito, doutora. Agora é a tarefa difícil, né? Sim. Não é fácil, Não. A gente sabe, principalmente para quem está aí no estágio mais de vício, quase chegando ao vício, é muito difícil realmente ir dosando. Mas a Ana, por exemplo, compartilhou uma coisa muito interessante, que ela tentou dificultar o caminho até o aplicativo, né? O que você faz, Ana? Porque, por exemplo, nesse mundo que a gente vive hoje, é muito difícil você ficar 100% isolado. Então, quando eu preciso procurar alguma coisa no Instagram, eu utilizo pelo navegador ou no próprio Twitter, né? Como eu estou nesse momento de que eu tenho que estar um pouco mais inteirado das notícias, das coisas assim, eu quero procurar alguma coisa, eu vou no Twitter, mas tudo pelo navegador, assim. É mais difícil. É mais tem que difícil. clicar no aplicativo. Não, bem mais complicado, assim, até você entrar, e aí eu saio depois também, não deixo ele logado. É uma das suas estratégias, É uma das minhas estratégias. Tem tentado também substituir outras atividades de lazer? Você falou do livro, né? Então, é porque como eu mudei recentemente de novo para Vitória, eu fiz a minha inscrição na biblioteca pública, então eu tenho ido, né, com frequência na biblioteca para poder tentar tirar esse... Porque senão você fica só ali, né? Não tem como. E a capacidade de você ler uma legenda é diferente de você ler um livro, Total. né? Quanto você fica direcionada. Então, doutora, que hábitos no dia a dia, como é que a gente pode melhorar aos poucos essa relação com o telefone? Uma coisa que eu acho muito legal é você determinar aonde isso aqui não entra. Quando eu estou dirigindo, isso aqui não entra porque tem gente que entra. Quando eu estou à mesa, está fora. Nas minhas refeições, porque é o contato que eu tenho em família, no quarto. Quarto é lugar de dormir e o importante é a gente prestar atenção no nosso sono. Então, isso aqui emite luz azul. Então, a chance de você ter dificuldade de pegar no sono é gigante. E a privação de sono, a insônia, ela é mãezinha das psicopatologias. Psíquicas mesmo. Então, isso daqui precisa ter horário. Então, determinar aonde isso aqui não entra no meu quarto. Quando eu vou fazer o meu sono, eu vou trabalhar a higiene do sono, porque aí quanto mais eu durmo, melhor eu acordo. Porque se eu tiver privação de sono, eu acordo lentificado. Então, eu não vou ter tanta facilidade com a minha memória e nem com a minha atenção. Então, ter lugares, blocos de tempo, olha, quanto tempo eu vou me permitir ficar nisso aqui, desde que você não trabalhe, aí você coloca isso na sua rotina. Quais são as janelas de tempo que eu tenho que isso aqui vai entrar? Então, você criar uma rotina produtiva na sua vida, separando por blocos de tempo e nas suas pausas você se permite usar, é legal. E até se permitir o direito ao tédio também, ao ócio, Gente, né? por favor, é muito porque bom. É muito importante pensar também sobre a o gente seu deixar pensar. a mente um pouco mais livre, Isso, né? Não livre. precisa estar toda hora. Praticar respiração diafragmática, o mindfulness, que é trazer a sua atenção
para a sua respiração ou para o belo. Às vezes você está num lugar tão bonito, se permite contemplar. Então as pessoas hoje têm dificuldade com o tédio. O tédio é uma emoção saudável também. É um tempo que eu não quero fazer nada, é o ócio pelo ócio. Prestar mais atenção no momento presente. Isso, com você. Exatamente. Porque quando você está no ócio, você está na sua companhia. Sabe, ter prazer da sua companhia. E tem pessoas que precisam estar ou conectadas ou com outras pessoas porque não conseguem ficar com si sozinhas. Vamos aproveitar mais quem está à nossa volta, né, gente? Isso aproveitar aí, mais os momentos. as nossas relações. Essa conversa aqui, por exemplo, que bom, né? Que ela está acontecendo aqui fora do telefone. Meninas, já agradeço a presença de vocês, tá bom? Doutora Maria Fernanda Lima, neuropsicóloga, Muito Ana obrigada. Clara Vargas, participou aqui com a gente. Muito obrigada e Muito voltem bom estar mais aqui com vezes, vocês, tá bom? Com certeza.